Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Você já deve ter ouvido alguma mãe contar que entrou em licença maternidade, o bebê nasceu, ela voltou ao trabalho, mas teve dificuldades para retomar a antiga rotina e foi demitida. Pois um projeto pretende acabar com isso. O deputado Flavinho, do PSB de São Paulo, é autor de uma proposta que garante um período de readaptação da mãe ao trabalho, durante o qual ela não poderá ser demitida. O deputado está aqui com a gente. Deputado, essa é uma situação recorrente. Em conversas informais a gente ouve muito isso. A pessoa acha que vai voltar e vai continuar tudo como antes e não é exatamente o que acontece. Passa um tempinho, aí a empresa inventa lá uma desculpa e demite. Muitas vezes logo na sequência do tempo legal, né, de um mês pós-licença maternidade, que a lei permite que o empregador, logo após um mês a licença maternidade, já possa dispensar essa mulher. E a grande maioria dos casos isso acontece, né? Teve agora recentemente uma pesquisa da FGV que estudou quase 250 casos de mulheres de 2009 até 2016 e aponta essa pesquisa que na média 51% dessas mulheres realmente saíram do mercado de trabalho, mulheres com um filho pequeno, né? Logo após a licença, um ano após a licença maternidade. Situação 51%, ainda mais grave, né? 51% de... Você já ser demitido já é um negócio complicado. E nessa situação com uma criança, né? Então, realmente é uma situação muito, muito delicada, muito complicada, pouco tocada, né, nas nossas discussões aqui na Câmara. E tivemos a sensibilidade, então, de apresentar esse projeto de lei no dia 8 de março, no Dia da Mulher, até num dia simbólico. Eu digo sempre que todos os dias nós devemos valorizar as mulheres, né, esse ser fenomenal que são as mulheres, a diferença que elas fazem na nossa vida, na sociedade, e que cada vez mais essas diferenças, muito mais ideológicas, né, que foram sendo implementadas ao longo da história, que elas devem realmente cair por terra. Salvaguardadas as diferenças, também não sou dado a essa ideologia da igualdade. Não, nós somos diferentes, cada um tem as suas riquezas, mas a nível de salário, de trabalho, de competências, direitos, claro, temos que colocar todos nesse mesmo nível. Mas nesse caso muito específico, a gente não trata muito aqui na Câmara. Você teve inspiração direta? Teve proximidade com algum caso? Não, assim? Isso na verdade foi a conversa com a nossa assessoria e a gente conversa muito, né? Eu tenho uma relação muito próxima com a minha assessoria legislativa, chefia de gabinete. A gente conversa muito sobre vários temas e buscamos então essas inspirações, essas ideias, claro, dentro de uma série de situações que a gente vai acompanhando também. Mas não foi de uma situação próxima a mim que isso aconteceu, apesar de saber de casos como esses que já aconteceram, até porque a própria pesquisa apontada pela FGV mostra que realmente isso acontece como uma realidade muito cotidiana na vida das mulheres no nosso país. Então, o que a gente propõe nesse projeto... Como é que é esse período digamos assim, de garantia de que a mulher não vai ser demitida? O período constitucional, né, colocado desde 1988, da licença maternidade, ele vai de 4 a 5 meses, dependendo da negociação com o empregador, com o patrão, né? A nossa proposta é que o mesmo período que ela tenha de licença maternidade seja garantido de estabilidade pós-licença maternidade, né? Até porque muitas mulheres tiram menos, claro, né? 1 mês, 2 meses, 3 meses, algumas com parceria ali, com a conversa com o empregador, chegam aos 5 meses de licença maternidade. Então, se ela tirou 5 meses, ela teria mais 5 meses de estabilidade, então, no emprego, até para ela se readaptar, enfim. E um outro ponto interessante que mostra essa pesquisa da FGV também é com relação à escolaridade. Quanto mais baixa a escolaridade, mais propensão a ser dispensada logo após o tempo legal. Quanto mais alto o grau de escolaridade dessa mulher, mais possibilidade ela tem de se manter no emprego pós o período de licença maternidade. As empresas alegam o quê? Que a pessoa perdeu a mão, que não sabe mais fazer o que já fazia? O que é? Na pesquisa isso não fica claro, né? São vários fatores. A gente entende, claro, também a questão do empregador, ele fica sem uma funcionária ali durante um período longo,
Claro que isso impacta também na produtividade, enfim, na área que aquela mulher ela está ali encaixada dentro da empresa. A gente sabe que também, olhando para o lado do empregador, não é tão simples, né, equalizar a situação. Mas são vários fatores. Inclusive, um dos fatores apontado na pesquisa também fala da questão do direito ao fundo de garantia. Muitas mulheres, às vezes, fazem ali um acordo para poder, então, pegar o fundo de garantia e aí tocar um outro projeto de vida, enfim. Então, são vários fatores. Não tem, assim, um fator que determina o desligamento dessa mulher. Mas é um fato muito sério e que precisa ser olhado com esse carinho, com esse cuidado que a gente está tendo nesse projeto de lei. Agora, na mesma linha, eu sou também autor de um projeto que institui o Programa Nacional de Promoção e Proteção ao Emprego da Gestante Provedora, ou seja, aquela que mantém o lar. Exato. Que também hoje é um grande número de mulheres que estão nessa situação, né? E muitas vezes grávidas, na situação de ser provedora do lar, né? Às vezes com o marido desempregado, ou então foi abandonada pelo esposo, né? E tem ali a obrigação, o peso de levar aquela família nas costas e com uma gravidez. Então, essa proposta ela veio junto, né? Os dois projetos eles estão aí casados, é o 9738 e o 9739. Né? Apresentamos os dois projetos no mesmo dia, no dia 8 de março. Ele consiste exatamente em que esse aqui? Tem uma questão do recolhimento da Previdência? Exato. A ideia é que o empregador, ele até olhe para a função social da sua empresa também, né? Porque as empresas estão cada vez mais caminhando nessa linha de valorizar a função social da empresa, né? Empresa cidadã e tudo isso que a gente já ouviu várias vezes. Então, a proposta é que o empregador, olhando para a função social da sua empresa, contrate essa mulher grávida, provedora do lar. Então, no projeto, a gente coloca ali alguns requisitos para que isso seja, de fato, implementado, e que essa mulher provedora do lar, então, contratada ainda no período da gravidez, né, por aquele empregador, às vezes no início da gravidez, 1 mês, 2 meses de gravidez, o empregador, então, logo após, na licença maternidade, ele, então, seja isento desses impostos da Previdência durante aquele período em que ele está empregando aquela mulher, né? E, claro, entraria também, se a gente consegue ter aí a alegria dos dois projetos aprovados, um completa o outro. Então, você conseguiria dar àquela mulher provedora do lar, gestante, provedora do lar, a possibilidade do trabalho naquele período, e na sequência, então, ela teria também a estabilidade. Então, seria uma forma de você estender essa possibilidade para que a mulher, então, ela tenha a possibilidade como profissional de estar inserida no mercado de trabalho e, na sequência, então, após a licença maternidade, que naquele momento o empregador teria o benefício, né, ali da isenção, logo após ela também pudesse permanecer no mercado de trabalho. Então, foram dois projetos pensados, né, de uma forma Esse segundo projeto tem impacto, sim, naturalmente, nas finanças públicas, sim, porque aqui já tem digamos assim, uma renúncia, sim, de arrecadação por parte do Estado. Vai ter que, como dizia o Garrincha, vai ter que combinar com os russos. Exatamente. Vai ter que combinar com a área econômica do governo. Exato. O senhor já fez esse contato? Não. O projeto foi apresentado no dia 8, então ele é recente, inclusive não foi nem despachado para as comissões, exatamente porque as nossas comissões ainda estão paradas. Novinho, né? Então, a ideia é sensibilizar o governo, é sensibilizar os líderes na casa para que entendam que realmente a mulher nessa situação ela precisa ter um olhar diferenciado, né? Nós vimos aí tantas desonerações que foram feitas, né? Inclusive para setor automobilístico, né? Para tantas coisas, e você não ter a mínima sensibilidade de olhar para uma mulher gestante, provedora do lar, no momento em que ela precisa ali mais do que nunca ser amparada pelo Estado, né? Que recebe altas e altas taxas de impostos. Naquele momento, se o Estado, os empregadores e nós legisladores não tivermos o mínimo de olhar, de sensibilidade para essa mulher, realmente nós temos que parar o país e pedir para descer, porque está tudo perdido mesmo. Perdido. Deputado Flavinho, do PSB de São Paulo, muito obrigado, parabéns pela iniciativa. Obrigado, eu que agradeço. Acho que as mulheres do Brasil devem estar lhe aplaudindo. É elas que têm que ser aplaudidas. Por esse momento. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Um abraço e até a próxima.